Fala aí, minha gente, tudo bem? Vamos falar sobre essa grande vitória do Milan por 3-1 sobre o Real Madrid. Esse vídeo não vai ter nenhum tipo de edição, até porque ficou complicado de eu gravar os lances como de costume, por conta de todos os problemas que a transmissão do jogo teve. Imagino, se você viu ao vivo, você sabe a repercussão que isso deu em rede nacional. Muitas pessoas migrando da HBO e da TNT, no caso, pro SBT para conseguir acompanhar a partida. Mas vamos falar então dessa vitória gigantesca do Milan por 3-1 em pleno Santiago Bernabéu. Eu sei que muitas pessoas estavam esperando até o resultado inverso a esse, no caso, uma vitória do Real, mas não foi o que aconteceu. O Real Madrid quase tinha perdido também o último jogo da Liga dos Campeões contra o Dortmund, quando saiu perdendo por 2-0, e só conseguiu virar porque o treinador foi muito infeliz, o treinador do Dortmund, ao tirar o seu meio-campista pelo lado direito e, consequentemente, chamar o Real Madrid para o seu campo, principalmente naquele lado do Vinícius, e aí deu no que deu. No final do jogo, 5-2 pro Real e uma partida no bolso do Vinícius, né, com aquele hat-trick. O Milan, por ser um time muito mais cascudo historicamente e por ter um time até também um pouco mais, quem sabe, experiente do que o Dortmund, não cometeu os mesmos erros e conseguiu sair vencedor. É bem verdade que abriu o placar muito cedo, naquele cruzamento do escanteio do Pulisic pro Thiaw, conseguiu fazer o primeiro gol. O Real não demorou tanto tempo também para conseguir o seu empate. É bem verdade que antes disso tinha criado uma oportunidade ali com o próprio Vinícius e com o Mbappé, ambos finalizando no mesmo lance, mas consegue chegar no empate então num lance que tem muito mérito do Vinícius, não só pela excelente cobrança de pênalti que fez, mas também por ter chegado à frente ali, ter brigado pelo lance, lutado, dividido e ter sofrido um pênalti. Eu sei que gerou até alguma discussão ali do pênalti do Emerson Royal, mas pô, teve o toque ali, então acho que não é uma coisa tão absurda também. Faz um pênalti excelentíssimo, muito bem cobrado, aquela cavadinha dele foi magistral, né? Que frieza. Manhã de um lado, bola no meio do gol, 1-1 naquela altura, mas ainda o Real Madrid aparentando ser bem atrapalhado, como vencendo nessa Champions. 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, como eu disse, quase perdeu pro Dortmund também. E hoje acabou sendo derrotado pelo Milan, embora criou oportunidades o suficiente para, quem sabe, empatar o jogo, mas mesmo assim longe de gerar aquela sensação que a gente tinha expectativa de ver do Real Madrid, especialmente pelas contratações que fez e que tem. Principalmente o Mbappé, que a gente já vai falar sobre ele nesse vídeo também. Teve boas movimentações, mas não conseguiu ser aquele jogador super incisivo. Aliás, tanto o Mbappé quanto o Vini tiveram notas altas, tá? Se vocês forem olhar bem aí, ambos tiveram nota alta. O Mbappé mais de 8 e o Vini quase 8, embora tenha feito gol. Mas quem realmente colocou o jogo no bolso, na minha visão, foi o Rafael Leão. Que partida espetacular ele fez. Acho que logo até ele sai no Milan. Já foi cotado em outros clubes, mas acho que na próxima temporada realmente ele já vai ficar longe da Itália, quem sabe. Quem sabe o Barcelona, o próprio Real Madrid, o Manchester City. Enfim, eu acho que é um jogador que os clubes que nesse momento estão em mais evidência do que o Milan tem que ficar de olho. Enfim, o Milan, depois de ter sofrido o gol de pênalti do Vinícius, não se acovardou, não foi para trás, muito pelo contrário, foi para cima ainda, arriscou oportunidades de fora da área para testar o Lunin também, teve finalizações de fora da área. Eis que a gente chega no momento então que a transmissão caiu para geral, né? Pelo menos se você estava vendo na HBO, na TNT, enfim, a transmissão caiu para geral, muita gente sem conseguir ver. Eu fui tentando ali pesquisar pelos sites, ver o que eu conseguia ver. Eis então que no final, se encaminhando pro final do primeiro tempo, eu já cheguei nessa parte, consegui ver o gol que foi construído pelo Milan para levar esse 2-1 pro intervalo, né? Aquele lance pelo lado direito, que é um lado onde teoricamente lateral, lado esquerdo de defesa do Real Madrid, não era tanto para sofrer. Acabou sofrendo um gol por aquele lado, aquele passe que vem daquela direção então pro Rafael Leão conseguir girar e finalizar. É bem verdade que o Real Madrid, além de ter deixado muito espaço naquele canto, também deixou muito espaço dentro da área. Afinal, depois do rebote do Lunin na finalização do Rafael Leão, o Morata simplesmente apareceu sozinho para fazer aquele gol de 2-1, que já confortou muito o Milan para ir para o intervalo, pensar numa estratégia melhor para conseguir reter os ataques do Real Madrid, que obviamente por ter que buscar o jogo, ter que buscar o resultado, iria vir para cima e consequentemente geraria espaços para os contra-ataques do Milan, e foi assim que o Milan conseguiu fazer o seu terceiro gol então. Mas enfim, o Ancelotti volta para o intervalo então já com novos jogadores, ele tira quem não estava bem, no caso o Valverde, o próprio Tchouaméni também saiu, ele coloca ali o próprio Camavinga também para ver se dava um pouco mais de vitalidade, depois colocou o Brahim Dias, enfim, foi testando outros jogadores. Mas não deu resultado. O Real Madrid não conseguiu ser incisivo, não conseguiu jogar nem perto do que a gente esperava que, quem sabe, poderia jogar, não só pela categoria, pela excelência dos jogadores, mas também naquela base do vamos tentar empatar de qualquer jeito, vamos ver, bola pra área e tal. Até tentou, é verdade, mas sem ser o Real Madrid que a gente conhece, tem toda aquela mística da Champions, de empatar os jogos nos últimos minutos e coisa arada. Acabou não acontecendo. O Milan consegue então fazer o seu gol, como eu disse, através dos espaços que o Real Madrid deixava por ter que subir muito pro ataque, embora nem foi de tão contra-ataque assim, tá? O Milan soube sair categoricamente do seu campo de defesa, e aí quando tem um espaço grande pro Rafael Leão correr, é difícil parar. Simplesmente espetacular aquela arrancada dele, dando passe ali pro Reijers, né, fazer o terceiro gol do Milan e consequentemente quase que liquidar o jogo de vez. O Real Madrid aí sim consegue ir pra cima sem se preocupar tanto com o Milan, que na verdade a partir daquele momento já iria só se segurar, iria só ficar na defesa, porque a gente já tá falando do meio pro final do jogo.
Como eu disse, muitas pessoas perderam ali boa parte do segundo tempo também por conta dos problemas de transmissão que acabou acontecendo hoje. Enfim, o Real Madrid foi pra cima. O Ancelotti, depois de ter sofrido o terceiro gol, coloca o Rodrigo. Acho até que demorou pra colocar, não consigo entender por que o Rodrigo é reserva às vezes desse time. Eu digo às vezes porque eu sei que tem jogos ainda que ele vai como titular, mas nesses últimos, pô... Tudo bem que a gente já esperava desde o início do ano que ele perdesse um pouco de espaço por conta da chegada do Mbappé, mas coloca os dois no papel, Mbappé e Rodrigo. Vê se os dois estão muito diferentes nos números, nos aproveitamentos. Cara, o Rodrigo é um jogador fundamental pro esquema atual do Real Madrid. E o Mbappé, que nessa semana já surgiu essas notícias, essas repercussões sobre a ineficiência dele defensiva, claro que acaba impactando o resto do time. E o Rodrigo tem mais disciplina defensiva e sabe gerar bons ataques pelo meio de campo, pelas laterais também. Além dele atuar como meio campista, enfim, centralizado, ele também consegue atuar na direita, na esquerda, então é um jogador que tem essa versatilidade bastante interessante. Por conta disso, então, claro que ele melhoraria o time do Real Madrid. É com ele que, puxando um ataque que ele vem conduzir a bola para a entrada da área, mais na lateral, é verdade, abre o jogo, vem um cruzamento, então que a bola acaba sobrando pro Rudiger conseguir fazer o segundo gol do Real Madrid, embora estava impedido. Mas como eu disse, é um lance ali que foi iniciado pelo menos pelo Rodrigo. Não vou dizer pela genialidade porque foi um toque de lado, né? Pô, não é uma questão de gênio, mas foi interessante ver como ele consegue limpar a marcação, atrair espaço de um lado para tocar pro outro lado conseguir fazer um cruzamento. Dito isso, então, o Real Madrid ainda cria suas oportunidades finais aos pés do Vinícius Júnior em duas jogadas, uma delas quando ele cruza pro Brahim Dias livre de cabeça, uma defesaça incrível do Manhã, e depois ainda uma jogada do próprio Vinícius que ele vai pra linha de fundo e consegue cruzar pro Éder Militão, que em vez de finalizar gol, acabou isolando a bola, enfim. Sem o mínimo risco de fazer o gol em cima ali do Manhã. Mas enfim, minha gente, uma grande vitória do Milan, vitória maiúscula do Milan, 3-1 em cima do Real Madrid. É bom ver os times italianos aos poucos voltarem ao protagonismo também. A gente teve a Inter de Milão recentemente numa final de Liga dos Campeões, agora o Milan, quem sabe, esboçando aí um retorno. É bem verdade que há pouco tempo atrás foi campeão do campeonato italiano. Nesse atualmente está em 7º colocado, bem modesto, convenhamos, pelo menos o que a gente tem que esperar do Milan é um top 3, mas nesse momento está um pouco mais embaixo. Quem sabe ainda consiga uma sequência positiva, enfim, uma recuperação depois dessa vitória contra o Real Madrid, que, como eu disse, é para comemorar muito, vencer o principal time do mundo nesse momento, o atual campeão da Liga dos Campeões dentro da sua casa, não é uma tarefa para qualquer um, e o Milan conseguiu. Mas enfim, minha gente, a análise do jogo tá feita. Se você gostou do vídeo então, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima!